Olá, paz do Senhor Jesus. Veja bem um recado que o Espírito Santo fala para a gente. No livro de João, capítulo 10, versículo número 10, nós sabemos que o diabo ele veio com três propósitos: roubar, matar e destruir. Conjecturando a palavra, não está nessa sequência. Mas nós também vemos em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8, fala que o diabo ele está como um leão, conjecturando a palavra. Ele está o que? A derredor, buscando alguém que ele possa tragar. Então o diabo ele sempre vai ficar a derredor, pegando aqueles mínimos detalhes para destruir você. Então veja bem, no livro de Jó, no capítulo de número 1, versículo de número 6, fala bem assim: E vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Agora o interessante é que no livro de Jó mesmo, capítulo 2, versículo de número 1, fala bem assim: E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentando-se perante o Senhor. Você está vendo que em Jó capítulo 1, versículo 6, o diabo estava de redor. O diabo ele estava observando todos os passos que os filhos de Deus estavam fazendo. Para que o diabo estava observando? Para que no outro dia, como está falando aqui, o diabo também apresentou diante do Senhor. O diabo ele foi chegar diante do Senhor porque olhou que as pessoas só tinham aparência, que as pessoas iam para dentro da casa do Senhor, iam apresentar diante do Senhor, na casa do Senhor, mas quando assim, vamos dizer assim, era crente só dentro da casa do Senhor, dentro de casa, vamos dizer assim, era verdadeiro um inferno. Porque quantas pessoas, meu irmão, quando fala de apresentar, nós vemos que quando você vai fazer qualquer tipo de apresentação, você primeiramente faz o quê? Um ensaio. Então há pessoas se ensaiando para apresentar diante das outras pessoas, não é diante de Deus. Porque veja bem, Deus, no livro de Jó aqui, está falando assim que Deus não, assim, só conjecturando para você, Deus ele não deu testemunho desses filhos de Deus que estavam indo apresentar a Deus. Deus deu testemunho de Jó. E se Jó estava no meio deles aqui? Não. Jó provavelmente estava o quê? Trabalhando. Provavelmente estava tomando conta dos seus rebanhos, aconselhando pessoas, porque a palavra fala que, que Jó era um conselheiro daquelas pessoas. Assim, conjecturando a palavra para vocês entenderem. Então veja bem, aqui Deus fala com o diabo assim, se ele já observou a Jó, era uma pessoa íngrata, se desviava do mal, uma pessoa, vamos dizer assim, bondoso, amoroso com todos. Deus deu testemunho de Jó, não deu testemunho desses filhos de Deus que estavam indo apresentar ao Senhor. Porque quando falamos de apresentar, o sinônimo de apresentar também é apontar. Por isso que o diabo, meu irmão, ele estava apresentando diante do Senhor, porque o diabo ele foi apontar os defeitos. Quantas pessoas, meu irmão, que sobem em um altar, mas só tem o que? Apresentação. Não vive nada daquilo que está falando ali dentro do altar. E você acha, meu irmão, que o diabo ele não está ali apontando os defeitos dessa pessoa? Muitas vezes tem pregadores que sobem num altar, mas tem uma vida, meu irmão, totalmente errada. Bate na esposa, deixa faltar as coisas dentro de casa, não é um bom marido, não é um bom pai, tem falta de paciência com os filhos, tem falta de paciência com a esposa. Então veja bem, o diabo ele está de redor apontando esses defeitos, porque da mesma forma que as pessoas apresentam diante de Deus, o diabo também apresenta. Em todo momento que você dobra o seu joelho para estar fazendo uma oração a Deus, Deus está, meu irmão, ouvindo a sua oração, mas o diabo também está ouvindo. O diabo também, meu irmão, está ali junto para o quê? Para naquele momento que Deus estiver ouvindo a sua oração, o diabo está apontando os erros, os seus defeitos. Então, meu irmão, vamos parar de apresentar a Deus com aparência. Deus, meu irmão, ele quer sinceridade. Deus, meu irmão, ele quer sinceridade. Nós vemos, meu irmão, que aqui na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, falamos de pessoas também. Falamos de Jesus, mas falamos de pessoas.
Nós falamos aqui de Moisés, de Abrão, de Jó, nós falamos de Noé, nós falamos de Pedro, de João, nós falamos de Paulo. E essas pessoas todas que estavam aqui na Bíblia, eles também teve defeito. Mas o interessante, meu irmão, que todos aqueles defeitos que eles tiveram foram consertados. Davi, meu irmão, muitas vezes as pessoas falam assim: ah, eu amo a história de Davi. Por que você ama a história de Davi? Porque você pega aqueles momentos que Davi, ele tropeçou no meio do caminho, para você se identificar os seus erros em cima daqueles tropeços que Davi. Mas pega essa palavra aqui, Davi ele tropeçou. Davi por muitas vezes ele tropeçou, mas ele não caiu. E as pessoas estão caindo nesses tropeços. Davi ele tropeçou, mas ele não repetiu e não tropicou de novo. Todas aqui os erros que Davi cometeu na Bíblia, Deus não escondeu. Por que Deus não escondeu? Porque Davi foi um ser humano, como eu e como você. Mas o interessante é que na Bíblia não fala novamente que Davi cometeu os mesmos erros. Então veja bem, hoje o Espírito Santo fala que as pessoas hoje estão apresentando diante do Senhor só com aparência. Você é crente, é só lá dentro da igreja. Ser crente dentro da igreja é bom demais, é fácil demais. Você tem que ser crente aqui fora. Você tem que ser um representante do Senhor. Não é só lá dentro da igreja, é fora também. O diabo ele não preocupa com nada que você fala, meu irmão. O diabo sabe o que você quer? Deixar o diabo preocupado e vamos se dizer assim, de cabelos em pé, é o seu testemunho. Deus, meu irmão, Deus, ele se ele quiser, ele destrói o diabo só com uma palavra. Mas você sabe por que Deus não usa o poder divino dele para destruir o diabo? Porque Deus usa o caráter. E qual que é o caráter? O meu e o seu. Como Deus usou o caráter de Jó, apresentando Jó como um testemunho. Veja lá o meu servo Jó. O meu servo Jó, homem íntegro, homem que desvia do mal, homem bondoso. E hoje, meu irmão, Deus pode falar isso de mim, de você? No livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, versículo de número 1, na parte B, fala, bem assim, vamos lá ali, na parte B, eu sei as tuas obras, que tem nome de vivo, mas está morto. Muitas vezes, trazendo essa palavra aqui também no nosso dia de hoje, são os relacionamentos também. É marido com esposa que tem um relacionamento diante da sociedade, que é mil maravilhas, mas dentro de casa, dormem em quartos separados. Não tem sequer uma relação entre marido e mulher. Muitas vezes também são os filhos, que fora é uma coisa, mas dentro de casa é outra. Não respeita os pais. E pais também não respeitando os filhos. São aqui também pastores, pastoras, que dentro do altar é um homem de Deus, ora em línguas, mas fora, dentro de casa, é um testemunho totalmente ao contrário. Eu já ouvi um testemunho que um pastor, ele dentro de casa, dentro da igreja era uma coisa. E foi até o missionário R.R. Soares que eu ouvi esse testemunho. O testemunho fala que o missionário reparando muito os pastores dele, se tipo assim, conjecturando assim, se a esposa ia junto, e ele reparou que essa esposa desse pastor não ia junto. E o missionário pegou e foi fazer uma visita na casa dele. Chegando lá, ele estava lá e tudo com essa esposa, assim, no meu modo de entender e passando para vocês. E chegou lá, ele pegou e pediu um momentinho para estar conversando sozinho com ela. Você sabe como que ela fez e falou? Aqui, tá vendo essas marcas aqui? É ele me batendo, é ele fazendo isso, é ele fazendo aquilo. Como que eu vou para a igreja? Dentro da igreja é uma coisa, mas aqui em casa é outra. O missionário imediatamente tirou ele dali de subir no altar e de pregar. Acho que é só um testemunho, porque as pessoas hoje só estão apresentando diante do Senhor com aparência. As pessoas hoje só estão apresentando diante da sociedade com aparência. E Deus quer sinceridade. Se está ruim, meu irmão, fala que está ruim. Se tem que melhorar, fala com o Senhor, tem que melhorar.
Sabe, Davi, o interessante de Davi, eu gosto muito da história de Davi, não para justificar erros, mas eu gosto da história de Davi com a sinceridade de Davi. Davi, todo o tempo, ele apresentava com o Senhor com sinceridade. Se estava ruim, ele falava: Senhor, apressa em me salvar, até quando eu vou ficar assim? Porque quando Davi falava bem assim, apressa em me salvar, porque estava perto dele cair. Mas ele foi sincero ao Senhor. E você acha que o diabo também não foi lá? Mas o que Deus fazia? Opa, ali não. Ali é meu servo. Ali ele está vindo comigo com sinceridade. E eu gosto da sinceridade. Deus, meu irmão, ele não fica chateado com a sinceridade. Deus, ele fica chateado, sabe com o quê? Com as aparências. É como Jesus falou. Quando Jesus deu aquela parábola da oliveira, só tinha o quê? Flores, só tinha o quê? Verde, mas não tinha o quê? O fruto. Então veja bem, as pessoas hoje estão vivendo só de aparências, mas não tem frutos. Então, meu irmão, esse é o recado que o Espírito Santo traz para a gente. Seja sincero ao Senhor. Apresenta o Senhor com sinceridade. Não viva só de aparência. Não viva como uma árvore só de aparência, só tem beleza, só tem um quê? Folhas verdes, mas não tem nenhum fruto. Quando Jesus chegou naquela figueira e perguntou ela se ela tinha fruto, vamos conjecturar assim, e Jesus viu que ali não tinha fruto e Jesus secou ela. Irmão, mas ali não era tempo de dar figo, não era tempo de dar frutos. Mas Deus, meu irmão, ele não fez a gente para dar frutos só na época certa. Se for só na época certa é muito fácil. Deus fez a gente para dar fruto em todo o tempo. Fora, na época de o quê? De verão mesmo, na época de escassez, você tem que ter um fruto, meu irmão, para dar para as pessoas. Amém, meu irmão? E esse fruto é o seu testemunho. Esse fruto, meu irmão, é o seu caráter. Se o seu caráter, meu irmão, está precisando de ser mudado, fala hoje com o Senhor, muda o meu caráter. Senhor, eu não quero viver de aparência. Senhor, o que eu sou lá dentro da igreja, eu tenho que ser aqui fora. O que eu sou aqui, eu tenho que ser lá. Então, meu irmão, vamos mudar hoje a nossa postura. Deus, meu irmão, ele deu testemunho de Jó e não deu testemunho daqueles filhos de Deus que estavam apresentando diante do Senhor. Porque ali era só aparência. Ali era só uma apresentação. Amém, meu irmão? Eu convido você para receber Jesus como Salvador da sua vida, porque Jesus está voltando. Que Deus, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe grandemente a sua vida. E eu já profetizo que tudo que fosse para dar errado venha dar certo pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. O Espírito Santo vem trazer para a gente aí alguns vídeos sobre o mundo espiritual, sobre como, meu irmão, você vencer as astúcias do diabo. Fica ligado nesses vídeos aí. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.